O segundo tema é riqueza e pobreza, relativo e absoluto na posse. Já abordei esse tema nos escritos, de forma que aqui é uma expansão. Você deve ver como uma curva do sino. E nós devemos raciocinar sobre o que é o ter e daí deriva o que é o ser, ou vice-versa, né? Você pode partir de qualquer ponto polar para o outro, o oposto complementar. Então, riqueza é ter. Você tem uma caneta, eu sou rico dessa caneta. E não ter a pobreza. Por exemplo, se essa caneta tem essa caneta, alguém me toma essa caneta, eu passei a ser pobre dessa caneta. Eu sou pobre de todas as coisas que eu não tenho. Não tenho navio, não tenho avião, não tenho carro, não tenho ações, nem casa própria, nem apartamento, nem isso nem aquilo. Tenho livros e essas coisas que eu fiz. Bom, então a pobreza é absoluta. Se você tem uma caneta, você é rico daquela caneta. Mas se você não tem caneta nenhuma, você é absolutamente pobre de canetas. Então a pobreza tem um estágio de mínimo. Uma pessoa pode ter um carro e outra pessoa não ter um carro, mas ter uma casa que vale muito mais que um carro. Daí a riqueza é a ausência, a pobreza é a ausência do ter. Mas a riqueza, ela é ilimitada, por princípio, porque uma pessoa pode ter uma, duas, 50 ou 100 canetas. Depois que começou a ter, teve a primeira. Se ela tiver uma segunda caneta, ela passa a ser duplamente rica em canetas. Ou 50 canetas, 50 vezes tanto quanto. Agora, então, a pobreza dos pobres e miseráveis significa que é uma declaração de não ter tudo que eles não têm. Mas a riqueza é inqualificável, porque é por quantidade. A riqueza é quantidade e a pobreza é qualidade. Não ter é qualidade, enquanto que ter é quantidade. Uma pessoa como esses ricos que aparecem aí, as pessoas nesse instante que falam dele, os 10, 50 mil mais ricos, elas não são mais ricas umas que as outras. São, se você atribuir valor e aquela métrica de valor for tomada como critério de riqueza. Mas a riqueza não é aquilo. Por exemplo, uma pessoa tem 50 bilhões de dólares. 50 bilhões de dólares não tem absolutamente nenhum significado, a menos, como está em moeda, no texto que eu escrevi sobre moeda e confiança, na moeda psicológica, um texto de 31 artigos. A moeda é confiança. Se você não acreditar nela, ela não existe. Não adianta decreto que diga que a moeda existe. Depende das pessoas todas no Brasil. 200 milhões de pessoas acreditam no real e algumas no estrangeiro. Como eu li no livro, a senhora Watanabe lá no Japão que compra reais. Então depende de acreditar que aqueles reais podem comprar coisas, mas eles não são as coisas. 50 bilhões de dólares não compra nada. É preciso que as pessoas confiem naquela moeda para que elas comprem, para que ela compre. Agora, se subitamente a confiança das pessoas por um ar de mágica ou divino
as pessoas perderam totalmente a confiança no dólar, a moeda, aqueles 50 bilhões de dólares, desapareceram totalmente, não compra absolutamente nada, a menos que as pessoas confiem. Se as pessoas confiam, ele compra, mas antes de comprar tem que ter a confiança. Agora, a riqueza diz respeito à posse de coisas materiais, não de ideias. Então, é por isso que é chamada riqueza material. A riqueza de ideias é outra coisa. Chama cultura. É uma riqueza também, mas não é essa riqueza material. A riqueza material diz respeito a ser proprietário de um velocípede, de um quadriciclo, de um jet ski, de todas essas coisas. Então, quem tem um jet ski é rico. Quem não tem o jet ski é pobre. Então, a pessoa que tem um jet ski e outra tem um carro, mas a primeira não tem carro e a segunda não tem jet ski, ambas são ricas e ambas são pobres. Então, quem tem um jet ski exclusivamente não tem carro é pobre de carro, e quem tem o carro mas não o jet ski é pobre de jet ski. E por isso mesmo a riqueza é incomparável. Ela não pode ser comparada, porque a pessoa que possui uma estrada de ferro não pode ser comparada com a pessoa que possui uma maçã, a menos que você atribua valor e confie. A métrica é a confiança. Então, através da confiança, as pessoas mensuram maçãs de estrada de ferro, mas elas são incomparáveis. Agora, ter significa apresentar aquele ter. A posse, a pobreza é absoluta. Não ter caniços de pesca é absoluto. É pobre mesmo, aquela pessoa não tem caniço de pesca, é um pobretão. Uma pessoa que não tem uma rede de pescar, um barco, é um pobretão. Agora, a riqueza é absoluta, é relativa, porque se a pessoa não tem um barco de pesca, pode ter um iate. Então, a riqueza, a pobreza é mensurável, ela é quantitativa e absoluta. A riqueza é qualitativa e relativa. Ela não diz respeito a ter, mas aos outros não terem. Uma pessoa que tem 20 km quadrados de terra, ela tem aqueles 20 km, que são 20 vezes 100, dá 2.000 hectares. A pessoa que não tem é absolutamente pobre de 20 km quadrados. Então, a pessoa que tem é relativamente rica, depende de outras riquezas. E ela é mensuravelmente rica em termos monetários se puder ser atribuído valor e se as pessoas não confiarem na métrica de valor. Mas fora isso, a pessoa que tem 20 km é relativamente rica. É uma qualidade dela. Não é quantidade. Quantidade é não ter. Uma pessoa que não tem uma bicicleta de 216 marchas, ela é absolutamente pobre em bicicleta de 216 marchas, ou um pão de 603 grãos. O número de grãos nos pães está crescendo assustadoramente. Começou com 2 ou 3, agora já tem 12 ou 15. Então vai chegar em 603 grãos. E é essa a coisa, você tem que considerar. Riqueza é relativa e qualitativa e imensurável. Pobreza
absoluta, quantitativa e mensurável. Você pode mensurar a pobreza, mas a riqueza não. É o contrário do que as pessoas pensam. Você não pode nunca medir a riqueza de uma pessoa, de forma que dizer que fulano e beltrano são ricos é estupidez. Você pode medir a pobreza. Fulano não tem isso, está medido. Esses são todos os pobres do mundo. Então você há de convir que todas as pessoas do mundo são pobres e ricas ao mesmo tempo. Elas são pobres de tudo que não tem e são ricas de tudo que tem. Só que não pode ser, a riqueza não pode ser comparada, a menos que você aceite a métrica. E em vista disso, todas essas comparações de riqueza são totalmente inúteis, a menos que você acredite nelas. Mas a pobreza não, você não tem jeito de não acreditar. Se você não tiver um dedal, você é pobre de dedal. Está medido. Absolutamente pobre de dedal. Se você não tem agulha de tricô ou de crochê, você é absolutamente pobre de agulha de crochê ou de tricô. Então a pobreza é mensurável, a riqueza não é mensurável.